Quer ficar bem informado? Então sejam muito bem-vindos ao Tá Rolando. Vamos aos nossos destaques. O que os estudantes estrangeiros esperam das seleções deles na Copa do Mundo? Oficina de produção do açaí da Mata Atlântica movimenta o Jardim Botânico. Direção do Colégio de Aplicação João 23 toma posse. O FJF recebe encontro de sustentabilidade em projeto. Vem comigo que o Tá Rolando já começou. O Jardim Botânico recebeu uma oficina de produção do chamado açaí da Mata Atlântica. O fruto vem a partir de uma palmeira típica da nossa região. E esse tipo de árvore é fundamental para o equilíbrio ecológico. Acompanhem na reportagem. O Jardim Botânico ofereceu na manhã de 16 de junho uma oficina gratuita sobre o processo de produção do açaí da Mata Atlântica. O fruto, ainda pouco conhecido, é originário da palmeira jussara. Esse é o nome popular das árvores da espécie Euterpe edulis, que é nativa da Mata Atlântica. O fruto é retirado de cima das árvores, processo que foi demonstrado na oficina. Beleza, me prendi. Segura, hein? Depois da coleta e da higienização, os frutos da palmeira jussara passam por essa máquina aqui, a despolpadeira, e já saem prontos para consumo. Um sabor que agradou quem participou da oficina. Muito gostoso, achei que fosse mais amargo, né? Que tem pessoas que falam que o gosto do açaí é diferenciado do sorvete, né? Porque o sorvete é bem mais doce e o açaí tem um gosto mais terroso, mas esse açaí ele tem um gosto mais diferenciado mesmo. Depois da passagem pela despolpadeira, o resultado é um líquido consistente, de cor roxa escura, bem parecido com o açaí da Amazônia. A oficina foi oferecida pelo projeto Ama Jussara, do IEF, o Instituto Estadual de Florestas. O objetivo é conservar a palmeira jussara e levar uma alternativa de renda a produtores rurais. Uma ideia que nasceu depois que o coordenador do projeto viveu na Amazônia e percebeu como o açaí é utilizado no dia a dia local. Pode ser no café da manhã, no lanche da tarde, às vezes até substituir o almoço ou a janta. Então o açaí representa realmente soberania alimentar, né, na Amazônia. E a gente tem esse alimento aqui, mas a gente não estava sabendo fazer esse uso. Então eu vim aqui, eu voltei a primeira vez para Minas Gerais e 2 amigos da Amazônia vieram e eles identificaram um cacho da palmeira jussara que estava pretinho, maduro, né? E a gente fez a primeira coleta, então isso foi em 2012. E tinha gente interessada em trazer toda essa riqueza para a nossa região. O Paulo é produtor rural de Toledos, no distrito de Torreões, em Juiz de Fora, e agora avalia plantar a jussara na propriedade dele. Eu vou sentar agora para ver, eu acho interessante, independente que a produção para gerar renda, um reflorestamento, uma biodiversidade através dos animais, entendeu? Acho que tudo é válido, plantar sempre é válido, independente que seja para tirar um lucro ou não. Se não for um lucro direto, vai ser um lucro indireto através da biodiversidade. A palmeira jussara cumpre um papel importante no equilíbrio ecológico. Os frutos da espécie são fonte de alimento para aves e mamíferos. A árvore está ameaçada de extinção devido à extração ilegal do palmito, que fica no interior do tronco. Para obter o produto, é preciso cortar a árvore, que não cresce novamente. Mas o uso sustentável da palmeira pode ser fonte de renda e de preservação ambiental. O neto é da comunidade de Bom Jesus do Baré, no Amazonas. A localidade fica dentro da reserva Amanã, 650 quilômetros a oeste de Manaus. Para ele, a jussara é fonte de nutrição e sustento. Na época do açaí, acorda... A gente já tem um açaí num café da manhã, numa merenda. Aí no almoço a gente já pega com peixe frito ali. E aí já pega o açaí, porque geralmente o açaí para nós é um pouco mais líquido, um pouco mais pastoso. Não é diferente um pouco desse sorvete que é um pouco mais congelado, né? Para incentivar o plantio da jussara na região, o Jardim Botânico vai instalar a Casa de Vegetação. O espaço vai ser dedicado à realização de estudos sobre as melhores técnicas para a produção de mudas da planta. Depois, os exemplares vão ser usados para reflorestamento e distribuídos para a população.
teremos alunos de iniciação científica, alunos de pós-graduação. Aqui testaremos diferentes técnicas. Então teremos plantas que são transplantadas do banco de sementes. O Jardim Botânico tem uma densidade excepcional de palmeiras. A palmeira é muito importante aqui para o Jardim Botânico. A gente tem áreas aqui onde a jussara é predominante, né? Ela tem uma dominância, ela é uma espécie-chave que fornece alimento para a nossa fauna, é uma espécie muito carismática, então a gente sempre envolve a palmeira jussara nos nossos projetos de pesquisa, né? Pesquisas que podem impulsionar o potencial que a palmeira já tem, como demonstra o coordenador do Ama Jussara. Eu acho que a gente tem a possibilidade de produzir esse alimento, gerar renda para o produtor rural, colocar a jussara nas nossas cidades, usar ela como arborização urbana, nos quintais produtivos. Então qualquer quintalzinho, pedacinho de terra que tiver, a pessoa pode plantar uma jussara. Começar a ter uma escala mais comercial mesmo. A gente quer aprimorar a nossa legislação para a gente dar segurança jurídica para o produtor rural também. A UFJF recebeu o 14º encontro do Sustentabilidade em Projeto. No centro dos debates esteve a criação de projetos de arquitetura, engenharia e design de forma sustentável. O anfiteatro do prédio Itamar Franco, na Faculdade de Engenharia, recebeu pesquisadores, estudantes e representantes do setor empresarial do Brasil e do exterior para a abertura do Encontro de Sustentabilidade em Projeto. A cerimônia, realizada no dia 17 de junho, teve um momento cultural com a apresentação da Orquestra Acadêmica da UFJF, que marcou o início da programação. O Ensus 2026 abordou temas como a relação entre design e território, a valorização de trabalhos artesanais e o envelhecimento da população. Durante 3 dias, o público acompanhou palestras, mesas redondas, apresentações de trabalhos científicos, minicursos, oficinas, exposições e o lançamento de um livro. O evento também promoveu debates em fóruns temáticos paralelos, como o Fórum de Biomimética e o Fórum Nacional de Materiotecas. As atividades foram distribuídas por diferentes espaços da universidade, entre eles a Faculdade de Engenharia, o Instituto de Artes e Design e o Parque Científico e Tecnológico. A gente está recebendo estudantes e professores de várias universidades, então a troca acontece ao longo dos eventos. Quando você tem a oportunidade de conhecer pessoas de fora, entender suas pesquisas, fazer perguntas diretamente, então esse contato pessoal é a parte mais relevante da realização dos eventos acadêmicos. E aí poder formar parceria para o futuro, né? Criado em 2006 na Universidade do Vale do Itajaí, o Ensus surgiu da percepção de que a sustentabilidade precisava ser discutida de forma mais prática e integrada aos projetos e ambientes construídos. O Ensus ele é um evento, embora a gente tenha criado ele lá atrás, né, ele foi construído por muitas mãos, até está aqui, né? É um evento feito à mão. Ele não é um evento com fins lucrativos ou coisa assim, é um evento realmente para discussão com essa finalidade de atingir a sociedade, trazer a sociedade dentro da transformação dos produtos, das ideias, né? E sair dessa âmbito mais só teórico, que muitas vezes a gente contempla a sustentabilidade. Assim. Então, acho que é uma coisa que só o Ensus tem. Os reflexos das fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora em fevereiro deste ano e ações de prevenção contra novos desastres ambientais foram alguns dos temas debatidos no Ensus, que neste ano está acontecendo aqui na UFJF. Durante o evento, palestrantes de diversas áreas como engenharia, arquitetura e artes debateram temas urgentes para o futuro do planeta. Pensar em soluções que sejam de fato inovadoras, com a participação social, com gestores, com pesquisadores, com extensionistas, com os alunos, né, tentando aí buscar soluções que de fato consigam impactar positivamente na vida da comunidade juiz-de-forana, né, no sentido de recuperar, né, os estragos que essa chuva trouxe naquele momento, mas sobretudo para pensar ações de prevenção e promoção a longo prazo. Segundo a diretora de sustentabilidade da UFJF, Rosana Colombara, o principal desafio ainda é conscientizar as pessoas de que pequenas ações cotidianas, como a separação
e o descarte correto do lixo ajudam a minimizar os impactos das mudanças climáticas. A gente tem aterros sanitários fazendo muita emissão de CO2 e fazendo com que a gente tenha efeito estufa, e o efeito estufa continua aí muito presente na vida, no dia a dia, e também contribuindo para que esses eventos climáticos cada vez mais fiquem mais frequentes e mais intensos, provocando tudo aquilo que provocou na nossa cidade. Para tentar mudar essa realidade, o projeto de extensão Recicle leva às escolas atividades lúdicas e práticas, promovendo a conscientização ambiental. O objetivo é envolver alunos, famílias e a comunidade na adoção de hábitos sustentáveis, incentivando o consumo consciente e a redução, reutilização e reciclagem de resíduos. A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e o Departamento Municipal de Limpeza Urbana. A gente mostra para eles, né, que toda essa questão ambiental ela impacta muito em tudo que acontece no meio ambiente e aqui no nosso município. Então é uma forma da gente realmente mobilizar as crianças que acabam levando isso para dentro de casa, né, que acabam mobilizando os pais, os responsáveis. Então, trazer o Recicle para um evento dessa magnitude é muito gratificante e me deixa muito empolgada, assim. A Copa do Mundo está rolando e a gente conversou com os estudantes estrangeiros da UFJF sobre como eles estão vivendo esse clima de Copa. Além disso, a gente também perguntou quais são as expectativas em relação ao desempenho das seleções dos países de origem de cada um. Acompanhem na reportagem. Em clima de Copa do Mundo, é nossa obrigação te contar que a UFJF é uma instituição que mexe com o mundo todo também. Temos o Global July, intercâmbios, parcerias internacionais e é claro que num dos maiores eventos esportivos do mundo não ia ser diferente. Aqui temos pessoas que torcem para o seu próprio país, mesmo estando longe de casa. Então, para meu time, eu sou positivo, porque acho que a gente tem os melhores jogadores, mas eu gosto muito de estar aqui, e muito feliz, porque os brasileiros são muito animados com os jogos, todo mundo torceu para seu time. É muito legal o time. Eu gosto dos brasileiros porque eles são muito pessimistas sobre o caminho do time do Brasil. Mas ele sempre vai torcer para o Brasil, independente do resultado, ele sempre vai torcer. Acho que é muito legal. É muito parecido, inclusive a gente está falando que às vezes eu sinto que estou no México aqui, mas aqui obviamente tem outra linguagem, né? Mas realmente é muito parecido. Lá a galera também é muito animada, a gente se junta para assistir o jogo de maneira conjunta, né? Então realmente é muito parecido. Por exemplo, uma coisa que fica muito na minha memória é de estar na escola, tipo no ensino fundamental, e aí você está na aula assistindo os jogos, né? As professoras colocam numa televisão, então você está assistindo, aí você está torcendo, né, pela sua seleção. Então acho que é uma coisa que eu tenho muito na minha memória, né? Aí a gente tava assistindo, né, num barzinho aqui perto da UF e foi muito legal porque essas pessoas do lado, elas estavam muito apaixonadas, gritando. Aí ficou uma tensão, né, por causa de que o Marrocos anotou o primeiro gol, então meio que tava esse nervosismo, mas foi muito legal. Eu gostei muito da experiência. Se tivesse uma final México e Brasil, seu coração ia ficar dividido entre os dois países? Vai ficar dividido, né? Mas como eu estou aqui, eu acho que eu vou torcer mais para o Brasil, né? Que aí, se eu torço para o México, talvez minha vida corra risco, né? Cuidado! Mesmo unidos pelo amor ao futebol, a barreira linguística dificultou um pouco o processo. Mas graças à tecnologia, conseguimos conversar com o Taiju. Então, a gente está aqui com o Taiju, ele está há 3 meses só no Brasil, ele veio do Japão e é tudo muito novo para ele, a Copa do Mundo, então a gente está tendo que usar aqui de um tradutor para conversar com ele, para a gente entender melhor. 日本のサッカーは、去年の大会からどんどん強くなってるっていう印象があって、でいい選手もたくさんいるし、ヨーロッパで活躍しているいい選手がたくさんいるし、それに今回の大会ではもう着実に優勝を狙ってってるっていう、一番驚いたのは全然もう
エネルギーが違う。もうこっちだともうみんなが応援してる、みんながサッカーを見てるっていう状況がすごく驚いてて、で日本だとサッカーを別に全然見ないって人もいるから、本当にみんな大好きなんだなって心から思ってるし、で Melhor eu concordando com a cabeça, mas eu não entendi. Muito obrigado, viu? E é isso aí. Tem país que está fazendo sua estreia na Copa do Mundo e gente aqui em Juiz de Fora está sentindo essa emoção pela primeira vez. Denielson veio de Cabo Verde para estudar ciências da computação na UFJF e esse ano assiste pela primeira vez o seu país brilhar no gramado. Porque Cabo Verde tem muito talento, muito mesmo. Só, igual eu te falei, a gente não tem muita oportunidade nem visibilidade. E com Cabo Verde na Copa do Mundo, agora já tem mais empresários, mais pessoas assim procurando, querendo saber sobre Cabo Verde. Então eu acho que com isso certamente vai melhorar. Eu sou viciado em futebol, então eu assisti tudo. E do jogo de Cabo Verde em si, para falar a verdade, eu falei, pô, por mim, se a gente perder de 2-3-0, a gente tá no lucro. E quando eu vi, foi no intervalo, eu vi que já tava 0-0, eu falei, pô, dá pra acreditar, dá pra segurar. Aí foi passando, eu falei, pô, a gente tá empatando com a Espanha, velho, que é candidato pra ganhar a Copa do Mundo, né? Então, eu falei, pô, podia ser feriado em Cabo Verde. Mano, só de estar na Copa do Mundo já é um efeito histórico pra gente. É, igual eu te falei, a gente pelo menos eu não imaginava que a gente conseguia empatar com a Espanha. Agora que a gente já empatou, dá pra sonhar com a classificação, pelo menos, né? Vozinha tá famoso agora, pô. Agora ele tem mundial. Lá em Cabo Verde tem, só pra ter uma noção, Cabo Verde tem cerca de 600 mil habitantes, que é praticamente o mesmo número de habitantes daqui de Juiz de Fora. E Vozinha tá com, eu acho que é 11 mil, né? 13 milhões. 13 milhões, que é o quê? 18 vezes do número a mais das pessoas de Cabo Verde. É muito bom saber que culturas diferentes estão torcendo para suas seleções, mas que o coração continua aqui no Brasil. E nós brasileiros vamos continuar vibrando para essa Copa, porque talvez aí pode vir um Hexa, né? Agora dá licença, que eu vou mostrar para eles o que é futebol de verdade. Daí. O Colégio de Aplicação João 23 tem nova direção. Os professores Felipe Bastos e Fernando Lamas assumem os cargos de diretor-geral e diretor de ensino. A cerimônia aconteceu no anfiteatro das pró-reitorias na quarta-feira e marca o início de um novo ciclo na instituição. Após um período de desafios marcado pela interdição do prédio e pela transferência das atividades para o Colégio Pio XII, o João 23 segue olhando para o futuro. Com obstáculos já superados, a instituição inicia uma nova etapa com a posse da nova direção. Primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui fazendo a nossa posse, né, num contexto em que uma tragédia assola a nossa cidade, né, num contexto em que a gente inicia a nossa gestão. Era um pouco mais de um mês de gestão, não deu tempo de planejar nossa posse. E então o Fernando e eu aguardamos um momento mais oportuno, mais calmo, mais tranquilo, né, com o retorno de todas as aulas, de todos os segmentos do colégio, já com as suas aulas lá no espaço provisório. Então, é um desafio muito grande, né? O colégio de aplicação, na questão da direção, naquilo que concerne a direção de ensino, ele tem um desafio muito grande de trazer as questões ligadas à educação especial, ao AEE, né, as necessidades dos outros alunos, por exemplo, no ensino médio do PISM, né, e ao processo de formação mesmo dos alunos no que tange ali ao primeiro segmento, segundo segmento, de um modo geral. Ao mesmo tempo também, ele atende todas as licenciaturas da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Então ele também tem um aspecto formativo muito importante, que também está ligado ao aspecto da direção de ensino da escola, né? Então são vários desafios que a gente enfrenta no colégio, mas a gente enfrenta determinado, né? Tanto eu quanto o Felipe entramos de cabeça e agora a gente vai até o final, né? Eu acho que esse momento da transmissão do cargo foi um momento importante para que nós reafirmássemos
o compromisso meu e da Gisele durante os nossos 4 anos e 2 meses de gestão, na nossa dedicação ao colégio e de reafirmar o nosso apoio à nova gestão, ao professor Felipe e ao professor Fernando, especial nesse momento difícil que o colégio está vivendo em relação à sede e que torcendo, né, sempre estando junto para que tudo dê certo. É desafiador, tem sido desafiador cotidianamente, né, especialmente por conta da tragédia, especialmente por conta desse cenário que o nosso colégio passa, né, um colégio de aplicação, uma unidade acadêmica que tem uma sede, mas que está com a sua sede interditada, né? Isso é importante e nos é muito caro. Então, é um momento em que a gente precisa, a gente enquanto diretores, né, eu e o Fernando, mas também toda a comunidade docente, tais, terceirizados, alunos, famílias, se juntarem nesse momento, né, e seguirem com a certeza e a esperança de que dias melhores vão vir. Para o Felipe e para o Fernando, eu queria desejar muito mais do que sucesso. Agradecer por se disponibilizarem e assumir um processo de escolha democrática para diretor e diretor de ensino, desejar muito sucesso e comprometer todo o nosso apoio para que o Colégio de Aplicação continue apresentando sua necessidade, superando os desafios e que a gente possa ter uma escola muito mais fortalecida. Ponto final nessa edição do Tá Rolando. Muito obrigado pela companhia. Beijos, beijos e até semana que vem.